Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, a este curso de autoconhecimento. Hoje vamos estudar um tema de extrema importância: concentração e relaxamento. Nesta palestra, aprenderemos a desenvolver um poder que permite que a nossa consciência se manifeste no dia a dia, ajudando-nos a ter êxito em tudo aquilo que realizamos e, principalmente, sucesso nas práticas que fazemos para despertar a consciência. Também vamos compreender o que é o relaxamento, como aplicá-lo corretamente, e aprenderemos sobre uma prática fundamental de concentração chamada vigiar e orar. Vamos começar respondendo a uma pergunta essencial: o que é concentração? A própria palavra concentração nos indica que a consciência está centrada na ação. Estamos concentrados quando toda a nossa atenção está plenamente focada no que estamos fazendo. Quando a concentração, tudo é realizado de forma consciente, e é a parte desperta de nós que executa a ação. A concentração é um poder extraordinário, capaz de nos conduzir ao sucesso em tudo o que fazemos. A falta de concentração é a principal razão pela qual cometemos erros repetidamente e pela qual as coisas, muitas vezes, não acontecem da maneira que esperamos. Também é por isso que, com frequência, sentimos que não temos tempo para cumprir todas as tarefas do dia, já que a distração nos faz desperdiçar uma grande quantidade de tempo. Além disso, a distração é uma das principais causas de acidentes, e também um motivo pelo qual práticas como a meditação, a projeção astral, a alquimia sexual, entre outras, muitas vezes não produzem resultados positivos. Precisamos, então, compreender algo fundamental: enquanto estivermos distraídos, a nossa consciência não pode se manifestar em nós. A concentração nasce da consciência, enquanto a distração é produto do ego. Estamos tão habituados a nos distrair que muitas vezes, a concentração nos parece entediante. Isso acontece porque o ego detesta a concentração, já que, no estado de atenção plena, no momento presente, somente a consciência pode se expressar. Por isso, ao estudarmos a distração, acabamos chegando à concentração. Se aprendermos a observar cada detalhe que nos afasta do aqui e agora, e eliminarmos tudo aquilo que nos distrai, naturalmente permaneceremos em um estado de concentração contínua. Isso significa que iremos resgatar cada vez mais a nossa consciência, permitindo que ela se manifeste com maior frequência em nós. Costumamos confundir concentração com estar absorvidos por alguma atividade. Mas, se realmente nos observássemos nesses momentos, perceberíamos que estamos profundamente distraídos, muitas vezes completamente esquecidos de nós mesmos, envolvidos por emoções múltiplas, tensões, sensações e uma enxurrada de pensamentos mecânicos. Ou seja, não estamos verdadeiramente focados. Para estarmos realmente concentrados em uma ação, precisamos estar alertas, conscientes de nós mesmos, sentindo que estamos dentro do corpo, percebendo o coração, a vida que pulsa em nós. A partir dessa plena consciência de si, realizamos então a ação que nos propomos a fazer. Executamos o que precisa ser feito, mas sem a participação do ego. Sem permitir que a mente veigue em pensamentos inúteis, sem deixar que o ego nos distraia com tensões ou emoções de prazer e desprazer. E, sobretudo, silenciando aquela conversa constante que ocorre dentro da nossa mente. Nesse estado de silêncio interior e presença plena, somos capazes de realizar qualquer atividade com total concentração e alcançar sucesso nela. Então, surge a pergunta: como alcançar a concentração? Para desenvolver a concentração, é necessário fazer um esforço consciente e contínuo de autoobservação, em todos os momentos, para descobrir e eliminar tudo aquilo que tenta nos conduzir à distração. Assim, em qualquer atividade que formos realizar, devemos nos esforçar para manter um único pensamento, isto é, focar exclusivamente naquilo que estamos fazendo, sem permitir que a mente se disperse em pensamentos diversos. Também é necessário manter todos os centros de energia trabalhando em harmonia, em torno da mesma ação. O centro emocional deve fornecer o estado de ânimo adequado para a atividade. Por isso, não devemos permitir que a emoção se perca em preocupações, medos, simpatias ou antipatias, mas mantê-la equilibrada e sob controle. O centro motor deve permanecer focado exclusivamente na atividade em execução, evitando mudanças desnecessárias e dispersivas. Quando mantemos esse estado de presença e domínio,
o centro instintivo começa a captar o significado profundo do que estamos fazendo. Dessa forma, a inspiração flui a partir do centro emocional superior e passamos a desfrutar verdadeiramente da atividade ou da prática na qual estamos concentrados. O centro sexual contribui com sua força criadora, e então a sabedoria da consciência, proveniente do centro intelectual superior, passa a se manifestar. Assim, alcançamos êxito em tudo o que realizamos. A consciência sabe tudo e executa tudo com perfeição. Precisamos aprender a gostar de estar presentes, atentos, permitindo que a consciência dirija cada uma das nossas ações. Para isso, é indispensável iniciar uma verdadeira guerra contra os defeitos psicológicos que nos distraem e nos mantêm adormecidos, pedindo à nossa Mãe Divina particular que desintegre todo defeito psicológico que esteja nos afastando da atenção consciente. Existem dois tipos de concentração: a concentração no mundo interior e a concentração no mundo exterior. Ambas são fundamentais. No entanto, para conseguirmos agir de forma concentrada no mundo externo, é indispensável que aprendamos primeiro a manter a concentração interior. Precisamos desenvolver essa capacidade de não divagar, de não permitir que a consciência adormeça, mas de estarmos constantemente lembrando de nós mesmos. Assim como é essencial desenvolver a concentração para realizar as atividades do dia a dia, evitando erros e acidentes e alcançando sucesso em tudo o que fazemos. Da mesma forma, é absolutamente necessário desenvolver a concentração para obter resultados positivos em nossas práticas esotéricas, como a meditação, a projeção astral, a retrospecção, a negociação do karma, a suprassexualidade, entre outras. Vejamos agora alguns pontos importantes que devemos ter em mente ao praticar a concentração. Em primeiro lugar, faça sempre o esforço consciente de realizar uma coisa de cada vez. Enquanto estiver realizando essa atividade, não pense em mais nada. Mantenha a mente totalmente focada naquilo que está fazendo. E, sempre que possível, evite interromper o que está fazendo para começar outra coisa. Não pense nas coisas que ainda terá de fazer depois, pois isso o retira do momento presente e o leva desnecessariamente ao futuro. Também não fique lembrando do que já foi feito, pois isso igualmente o afasta do momento presente, conduzindo-o inutilmente ao passado. Mantenha, portanto, a atenção plena no que você está fazendo aqui e agora. Se nos exercitarmos dessa forma em todas as atividades do nosso dia, permaneceremos em estado de alerta. A consciência poderá se manifestar em cada ação que realizarmos, e faremos grandes avanços no trabalho da morte psicológica e no equilíbrio dos nossos centros de energia. Isso porque poderemos observar e eliminar a grande quantidade de defeitos psicológicos que se manifestam diariamente em nós. Assim, estaremos liberando, dia após dia, grandes quantidades de consciência. Se observarmos atentamente as múltiplas atividades do nosso dia a dia, perceberemos que a maioria delas é realizada de forma mecânica. Isso acontece porque, enquanto as executamos, estamos mental e emocionalmente em outro lugar. Não estamos vivendo a ação, mas pensando em outra coisa. Acordamos pela manhã e, imediatamente, inicia-se uma sequência incontrolável de pensamentos e emoções. Assim que abrimos os olhos, começamos a planejar o dia ou a buscar distrações, muitas vezes através do celular. Escovamos os dentes, mas nossa mente já está em outro estado, longe da ação que realizamos. E assim, ao longo de todo o dia, estamos sempre fazendo alguma coisa, mas com a mente em outro lugar. Dessa forma, realizamos as ações mecanicamente, totalmente distraídos. Não nos observamos de momento a momento, o que significa que a nossa consciência permanece adormecida por falta de uso. Fazemos tudo com a consciência adormecida. É por isso que somos incapazes de nos autodescobrir e de nos conhecer profundamente. Estamos constantemente distraídos e, por isso, não conseguimos perceber todos os egos que participam mecanicamente de cada ação que realizamos. O ego busca o tempo todo nos manter distraídos, por meio de pensamentos intermináveis, diálogos mentais constantes, músicas repetitivas na mente, preocupações, ansiedades e muitos outros estímulos. Para nos ajudar a realizar as atividades do nosso dia a dia de forma mais concentrada, é altamente recomendável que reservemos, todos os dias, alguns minutos para elaborar um cronograma de atividades.
Nesse cronograma, colocamos as diferentes tarefas que precisamos realizar ao longo do dia e a ordem em que iremos executá-las. Isso nos ajuda a não ter de planejar enquanto estamos agindo, nem a ficar pensando no que teremos de fazer mais tarde. Assim, podemos nos concentrar plenamente em cada ação, no momento em que ela acontece. Também perceberemos que, quando a organização, o tempo se torna suficiente para realizar tudo o que precisamos fazer. É muito importante priorizar nesse cronograma as práticas destinadas ao despertar da consciência que realizaremos durante o dia. Pois, se deixarmos essas práticas apenas para quando sobrar tempo, e dermos prioridade às atividades da personalidade, estas acabarão ocupando todo o nosso tempo. Quando estabelecemos uma ordem clara para o dia, podemos nos dedicar a fazer tudo de forma concentrada, mantendo o foco no momento presente, vivendo plenamente cada ação e eliminando, continuamente, tudo aquilo que tenta nos tirar desse estado de concentração. Se agirmos dessa maneira, se fizermos um esforço constante para manter o foco, veremos como isso influenciará positivamente todas as nossas práticas para o despertar da consciência, e principalmente as nossas práticas de projeção astral consciente. Isso porque, se durante o dia estivermos concentrados, praticando a autoobservação e a morte psicológica, à noite continuaremos nesse mesmo estado de concentração, e nos tornaremos conscientes com muito mais facilidade quando passarmos para o plano astral. Por outro lado, se durante o dia vagamos distraídos, sem foco e sem presença, à noite continuaremos da mesma forma, sonhando mecanicamente. Agora, vamos analisar o próximo ponto desta conferência, o relaxamento. O que é relaxamento? Relaxamento é a ausência de tensão, seja ela física, emocional, mental ou sexual. O estado natural da consciência é o relaxamento. A consciência se expressa em um estado de relaxamento cada vez mais profundo. Por isso, o ego procura constantemente nos manter em estresse e tensão, pois é apenas nesse estado que ele consegue permanecer ativo no corpo físico, alimentando-se da nossa energia. Por essa razão, precisamos aprender a observar o que, em nossa vida cotidiana, nos causa tensão de forma constante. Entre as principais fontes de tensão estão os múltiplos desejos que surgem ao longo do dia, as emoções negativas, as canções psicológicas, todos os nossos estados internos equivocados, o excesso de pensamentos que sobrecarregam e estressam a mente, as preocupações, que geram grande desgaste energético, a tagarelice mental constante, e a luta entre diferentes eus em nossa mente, especialmente nos momentos de indecisão. Se nos observarmos com atenção, perceberemos que passamos grande parte do dia em estado de estresse. E ao fazer isso, notaremos o quanto estamos prejudicando profundamente o nosso corpo e a nossa energia. Muitas vezes chegamos ao final do dia completamente exaustos, não porque trabalhamos demais, mas porque permanecemos tensos e estressados durante todo o dia. Por isso, é fundamental aprender a reconhecer quando estamos tensos, aprender a relaxar conscientemente, e também aprender a realizar um processo específico de relaxamento antes de iniciar nossas práticas espirituais. Vejamos agora como podemos permanecer em constante relaxamento. A primeira coisa é sempre a autoobservação, pois somente observando a nós mesmos conseguimos identificar o defeito que está gerando a tensão. A segunda coisa é compreender como esse defeito está drenando nossa energia de forma desnecessária e nos causando prejuízos. Ao entender isso, percebemos a urgência de sua eliminação. A terceira coisa é fazer um apelo à nossa Divina Mãe interior, que é a força de amor da nossa própria consciência, para que desintegre esse defeito que nos causa tensão. Mentalmente, suplicamos: Minha Mãe, elimine esse defeito em mim. Ao fazer isso, liberamos aquela área onde a tensão estava acumulada. Podemos inclusive, no momento do pedido, imaginar que um fogo purificador é direcionado para a região onde a tensão é sentida, dissolvendo completamente essa tensão. Mas é importante lembrar que, para que a Divina Mãe atue, precisamos primeiro compreender a causa da tensão. Devemos observar se o que nos estressa é uma preocupação, um descontentamento, uma conversa mental incessante, um desejo ou qualquer outro defeito psicológico. E, uma vez identificado, pedimos sua desintegração e nos libertamos desse estado de tensão. E como sabemos que já estamos relaxados?
Sabemos que estamos relaxados quando toda a tensão desaparece e nossa psicologia se normaliza. Sentimos-nos bem. E conseguimos nos concentrar naturalmente no que estamos fazendo. Agora vou ensinar uma prática muito importante, que permitirá desenvolver de forma consciente a capacidade de concentração. Essa prática se chama vigiar e orar. Podemos realizá-la diariamente, por pelo menos 20 minutos, para exercitar tanto o foco quanto o relaxamento. Vigiar significa estar desperto, atento, consciente do que estamos fazendo. Orar significa suplicar à nossa Divina Mãe que elimine cada defeito que surge e que nos impede de nos concentrar. É um anseio profundo de ser, é a lembrança de si mesmo. Vejamos agora os passos dessa prática. Primeiro, se estivermos em um local adequado, podemos realizar o Belirim e o Círculo Mágico, conforme aprendemos na aula 7. Em seguida, fazemos um pedido sincero de auxílio ao nosso Pai interior e à nossa Mãe Divina, solicitando ajuda para a prática. Depois, passamos a relaxar o corpo físico, observando se ele está confortável, sem tensões desnecessárias. Em seguida, focamos a atenção no coração, para escutar e observar o nosso mundo interior. Cada vez que percebermos um defeito psicológico tentando nos distrair desse estado de vigília, seja levando-nos a pensar, a sentir ou a nos mover mecanicamente, pediremos à Mãe Divina que o desintegre. Fazemos o pedido, eliminamos o defeito observado e retornamos novamente à concentração no coração. Esse processo pode ser repetido quantas vezes forem necessárias, até que se alcance um estado de concentração mais profunda e estável. Como você pode perceber, trata-se de uma prática simples, porém muito poderosa. Ela pode ser realizada sempre que desejarmos, e com o tempo perceberemos como nossa capacidade de concentração aumenta e como a lembrança de si mesmo se fortalece cada vez mais. Este foi o tema da conferência de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. E lembre-se de deixar suas dúvidas, teremos prazer em esclarecê-las. Convido você cordialmente para o próximo tópico, no qual falaremos sobre meditação. Nessa conferência, vamos compreender o que é a meditação, para que ela serve, quais tipos de meditação existem, e conheceremos uma técnica muito importante chamada meditação reflexiva, que nos ajudará a promover grandes transformações em nossa psicologia e em nossa vida. Muito obrigado. Até a próxima vez.